Olá, criptomaníacos! Hoje vamos analisar o projeto da criptomoeda brasileira chamada Nióbio Cash. Antes de entrar na moeda, vamos entender o que é o nióbio. Bom, o nióbio é um mineral raro que serve para fortalecer ligas metálicas, sendo utilizado em diversas indústrias como aeronáutica, informática, automobilística, entre outras. O Brasil possui 98% das reservas desse mineral, que ganhou certa relevância recentemente devido a discursos protecionistas por parte do candidato à presidência Jair Bolsonaro. Outros exemplos de protecionismo que nós temos são a Petrobras e os Correios. Exemplos de transparência, ética, qualidade do serviço e preços baixos para a população. O nióbio vem sendo considerado a sétima maravilha do mundo, como se fosse resolver todos os problemas do Brasil, como se fosse um tesouro escondido e mal utilizado, quando na verdade ele é substituível por outros minerais como o vanádio e o titânio, encontrado em diversos outros países. Esse é o principal fator para que o preço do nióbio seja limitado ao que é vendido atualmente no Brasil. Ou seja, subir o preço simplesmente leva os consumidores a buscarem por outros minerais. Para piorar, é preciso muito pouco nióbio em cada tonelada de aço para fazer a mágica acontecer, tornando mesmo as minúsculas reservas de outros países, que detêm só 2% das reservas, suficiente para atender ao mundo por séculos. Mas nada disso é mencionado no projeto da Nióbio Cash. O problema de serviços estatais passa justamente pela centralização, já que ela concentra poder na mão de poucos indivíduos. Então é um sistema falho, porque ele depende da honestidade e da competência desses indivíduos para funcionar. E o resultado é óbvio, não funciona. E é por isso que monopólio nunca funcionou na história, porque você concentra poder na mão de um pequeno grupo que domina tudo. Quando você distribui, você descentraliza isso entre diversas empresas, você consegue resolver os problemas, porque se uma empresa colocar um preço alto ou atuar de forma desonesta, as pessoas correm para outra empresa. Então a descentralização é a melhor forma de se solucionar problemas. Mas o que me surpreende é que a Nióbio Cash vem ganhando a atenção dos brasileiros apostando justamente nesse modelo antiquado de centralização, nacionalismo e protecionismo, ao invés de focar no indivíduo. E essa é uma aposta que vai contra tudo que prega as criptomoedas e a tecnologia blockchain. Mas eu não desisto tão fácil, então eu fiz questão de ler todo o projeto, todo o white paper, que tem, sei lá, 5 folhas. Por incrível que pareça, esse é o white paper. Mas eu analisei e vou passar essas informações para você. O white paper começa com uma ode ao nacionalismo. Vou até botar a mão no peito, tá? É uma criptomoeda que visa a valorização do Brasil através do financiamento às riquezas do país. Aqui já fica claro o discurso alinhado àquele dos políticos, de que a riqueza é da nação, é do país e não dos indivíduos. E essa ideia de que o coletivo está acima do indivíduo é um discurso completamente socialista. E eu não faço a menor ideia do que te levaria a investir num projeto que no primeiro parágrafo já divide aquilo que você ainda nem ganhou. Para acentuar essa característica nacionalista, já no título eles colocam: trata-se de uma criptomoeda brasileira, como se isso fosse motivo de algum orgulho simplesmente por ser brasileira. Criptomoedas existem para acabar com fronteiras, para tirar as pessoas daquela prisão estatal que te obriga a usar moedas estatais, leis esdrúxulas e tantos outros problemas que travam as pessoas, que prendem as pessoas dentro de um território que não existe. Nós não somos gado, então nós temos que ter liberdade de escolha, ter opção e não ficar preso a uma criptomoeda brasileira ou de qualquer nacionalidade. E esse é o motivo pelo qual você nem sabe qual é a nacionalidade do Bitcoin, da Ethereum, da Nano ou de qualquer outra criptomoeda. Elas não possuem nação, seus times são multiculturais, os projetos são globais. O projeto delas independe da vontade dos fundadores, já que as decisões são descentralizadas. Imagine a incoerência do Bitcoin se auto-intitular a criptomoeda americana ou a criptomoeda japonesa. Isso não faz qualquer sentido. A existência do Bitcoin é exatamente para acabar com esse tipo de problema, de fronteiras, de limitar e de criar barreiras entre pessoas. Agora, para pensar um pouco e você vai perceber que o projeto da Nióbio Cash depende completamente da liberação do Estado para essas atividades. Ela promete algo que ela não pode entregar. Nem os pesquisadores que ela fala que vai suportar podem entregar, já que os minerais estão sob solo nacional,
portanto são propriedade do Estado. Qualquer veto do governo e esse projeto nem mesmo sai do lugar, nem mesmo para pesquisa, muito menos a exploração desse minério. Mas vamos fingir que nada disso é problema. Como funciona a Nióbio Cash? Vamos tentar falar um pouco sobre a tecnologia por trás dessa criptomoeda. Bom, ela usa uma tecnologia chamada CryptoNote, que é uma tecnologia existente realmente, que utiliza um protocolo de Proof of Work, que a gente já discutiu em outro vídeo aqui. E essa tecnologia geralmente é usada por criptomoedas que querem preservar o anonimato das transações. E isso é um ponto positivo. Algumas criptomoedas famosas como a Monero e a Bitcoin utilizam essa mesma tecnologia. E o projeto promete que será uma moeda que oferecerá transações anônimas, criptografadas, rápidas e com taxas muito menores que opções tradicionais. Só que nada disso é novidade no mercado. A gente tem várias criptomoedas que já são estabelecidas e que oferecem o mesmo. Então vamos passar para o principal diferencial dessa criptomoeda. 5% das criptomoedas mineradas serão, teoricamente, revertidas para um fundo de estudo sobre o mineral nióbio. A primeira coisa que me chama a atenção é a divergência de informações no próprio projeto. Analisem comigo o que falava a versão anterior do site, onde indicava que 50% das taxas de mineração seriam revertidos a este fundo. E agora, no site atual, aparece a informação sobre somente 5%. E o mais engraçado, uma alteração desse tamanho no projeto deveria ser seguida por alguma explicação. Mas a gente não encontra absolutamente nada sobre isso. Outro ponto importante é que eles não mostram qualquer estudo mostrando algum interesse por esse tipo de projeto. Ou mesmo se existe alguma autorização para que ele ocorra. Eles nem se importam em dizer como é que isso vai ser feito. Tudo que a gente tem ali é uma afirmação vaga de que parte do dinheiro será entregue para pesquisadores que estudam o nióbio. Calma que piora. Quem você acha que vai decidir quais projetos desses vão receber recursos ou não? Bom, se é uma criptomoeda, você espera que essa decisão seja descentralizada, correto? Isso provavelmente deve ser decidido pela comunidade de detentores do Nióbio Cash, né? Infelizmente não. Quem decide quais projetos serão financiados com seu dinheiro é a equipe da Nióbio Cash. São eles que decidem para onde vai o recurso, quais projetos serão beneficiados. Suspeito, né? Ou seja, as decisões são centralizadas. Você depende da honestidade e da competência desse pequeno time da Nióbio Cash para o negócio funcionar. E é a mesma coisa que você faz quando você confia em políticos para investir o seu dinheiro arrecadado via impostos. Mas vamos continuar. Outros 5% teoricamente financiarão o desenvolvimento e a evolução da criptomoeda. Como isso vai acontecer? Quais são os critérios? Quais as metas de desenvolvimento? O que eles querem atingir? Ninguém sabe. Não existe qualquer comentário. Bom, mas se as decisões são centralizadas, a gente deve esperar pelo menos que eles informem no site a qualificação desse time, onde eles estudaram, qual a experiência deles no mercado, quais grandes empresas e quais grandes projetos eles participaram, correto? Infelizmente não. Mais uma vez, não encontramos nenhuma informação sobre as pessoas, além de fotos e da função delas no projeto. Não existe informação sobre experiência profissional, perfil no LinkedIn, absolutamente nada. Ironicamente, existe um link no white paper onde se lê: quer mais informações sobre a nossa equipe? Clique aqui. Aí você clica e é redirecionado para a página principal, onde novamente só aparecem as fotos. Mas eu sou insistente, então eu peguei o nome dos fundadores e joguei no Google para procurar informação sobre a carreira deles. E novamente não encontrei nada. Somente perfis vazios do LinkedIn e contas no Twitter. Agora compara isso com projetos de outras criptomoedas sérias, onde você tem informação sobre um time que geralmente é formado por estrelas, com graduação em universidades de nível internacional e com vasta experiência em multinacionais, na mesma função que eles atuam no projeto da criptomoeda. E aí uma pergunta que eu me faço é: como esse time da Nióbio Cash é remunerado? Já que não teve nenhum ICO, ou ICO, como muitas pessoas chamam, né? Não teve. Como é que eles vão ser remunerados? Eles trabalham de graça? Quando eles recebem e como eles recebem o pagamento pelo trabalho deles? De onde vêm os recursos para manter as atividades de desenvolvimento do projeto? Novamente, isso não é explicado. Mas para o final do white paper, nos é apresentado um roadmap, um cronograma, que não diz nada novamente. Ele só fala que vai ter lançamento de carteiras até o final do ano de 2018, quando teria início um apoio à pesquisa, ali no final de 2018, esse apoio à pesquisa de projetos ligados ao nióbio.
E o último estágio é em 2019, quando eles falam que vão fazer parceria com plataformas para que você tenha a opção de comprar itens ou serviços usando o seu Niobio Cash. Mas o que me assusta mesmo é que aparentemente os brasileiros nem fazem pesquisa dos projetos antes de investir o dinheiro. Eles estão só procurando alguma forma fácil de ganhar dinheiro, como a mineração ou alguma coisa do tipo, para render algum trocado no final do mês. Independente do projeto ou da tecnologia por trás de uma criptomoeda ou de um token. E para verificar isso, eu analisei todos os vídeos existentes sobre Niobio Cash na internet. E todos eles leem somente o que está escrito no projeto, levando isso como se fosse verdade absoluta, sem fazer nenhuma crítica, e depois explicando como minerar Niobio, que é a parte principal do vídeo. Eles só estão focados em mineração de Niobio Cash. Ou seja, na parte financeira, eles querem ganhar um trocadinho, sem entender que aquilo ali pode ser um golpe, pode ser alguma coisa que não é sério, não é um projeto sério que tem futuro. E eu acho que é isso que tem que ser passado para quem está assistindo o vídeo. Essa é a parte mais importante. A pessoa que está assistindo o vídeo tem que saber o que é aquele projeto e se é uma coisa confiável, e não como minerar. Então não tem questionamento sobre o conteúdo do projeto, a viabilidade do projeto, o time por trás desse projeto, as incoerências em ser uma criptomoeda e defender nacionalismo e protecionismo, não tem nada. As considerações finais do white paper são ridículas, dando a entender que existem mantenedores para o Bitcoin, ou donos do Bitcoin, e que são eles os responsáveis pelas altas taxas de transação que a gente viu recentemente acontecendo com o Bitcoin. O que acontece, na verdade, é que a tecnologia do Bitcoin só permite cerca de 7 transações por segundo. Então o aumento no número de transações acaba levando naturalmente a um aumento do preço. Isso se chama mercado, e aparentemente é algo que o time por trás da Niobio Cash desconhece. Se a oferta de determinado serviço se mantém constante, e aqui no caso a gente está falando da atividade dos mineradores, mas a demanda por esse serviço sobe, o que acontece com o preço? Sobe. É justamente o que acontece com a taxa de transação do Bitcoin. E a dificuldade que o Bitcoin tem em realizar alterações no seu projeto que corrijam esse problema deriva justamente de sua descentralização, já que para algo ser mudado depende de consenso de praticamente todos os envolvidos, sejam mineradores, programadores ou usuários. E isso não é algo fácil de acontecer. A Lightning Network, que é algo criticado no white paper do time da Niobio Cash, é algo que chegou justamente para resolver esse problema. Que, por sinal, é um problema que já ficou para trás, porque atualmente as taxas de transações do Bitcoin já voltaram para o patamar de centavos. Afirmar no white paper que taxa de transação é roubo não é somente ignorância, é desonestidade intelectual. Sistemas baseados em mineração dependem do trabalho de mineradores. E, obviamente, o preço desse serviço variará naturalmente de acordo com a demanda pelo serviço. Não satisfeitos, eles voltam a defender o nacionalismo nas considerações finais, com a bizarra afirmação de que seria melhor se cada país tivesse a sua própria criptomoeda. Como se limitar o uso de uma moeda associando ao desenvolvimento de um país fosse bom para algum investidor. Se hoje a gente usa o Bitcoin, fugindo da garra do Estado, é justamente por ela não estar associada a um país, não estar limitada a um país. Ela é uma moeda livre e desassociada de riquezas nacionais, dependente da aprovação de um país. Isso é bizarro. O único acerto em todo o projeto, em todo o white paper, é quando eles afirmam que as criptomoedas foram criadas para possibilitar a descentralização de poder. Perfeito! E é justamente o que não se consegue em sistemas que dependem de mineração, protecionismo e nacionalismo, como no caso da Niobio Cash. Bom, seria então um golpe? Isso eu não tenho como te falar, mas uma coisa eu posso te falar. Se anda como um pato, grasna como um pato, nada como um pato e voa como um pato, provavelmente é um pato. Tome cuidado, e se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar nas suas redes sociais. Um grande abraço.